Oi, meu nome é Karina. Hoje estou aqui novamente com o professor Roberto. Oi, tudo bem com vocês? Que bom que você vai assistir mais uma aula conosco. Que Deus abençoe a todos nós. E hoje nós falaremos sobre a existência e o funcionamento da igreja no céu. Eu gostaria então que o professor Roberto fizesse uma rápida recapitulação sobre o estudo da semana anterior. Ok. Nós já tivemos 2 aulas sobre isso, mas só relembrando você que está entrando agora e assistindo a nossa aula. Assista as 2 aulas passadas para você pegar uma sequência. Mas só um rápido resumo, nós vimos Moisés construindo a primeira igreja e havia no pátio dessa igreja, ela era desmontável, havia o altar de holocaustos ou de sacrifícios e uma pia na qual o sacerdote lavava as mãos e os pés antes de entrar então na parte coberta, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo havia 3 objetos importantes: uma mesinha com os pães, o candelabro, o castiçal com 7 lâmpadas, que sempre ficava aceso, e o altar de incenso, que dava um perfume gostoso. E dentro do lugar santíssimo ficava a arca, que era uma caixa de madeira da acácia revestida com ouro, no qual ficavam guardados os 10 mandamentos. Tudo isso apontava para Jesus. Jesus é o Cordeiro, Jesus é a água da vida, Jesus é o pão que veio a esse mundo, Jesus é a luz do mundo, o incenso representa as nossas orações que sobem ao trono da graça. Tudo isso durou até Jesus, que ele foi o verdadeiro sacrifício, o Cordeiro que deu sua vida por nós. A partir daí, não havia mais necessidade de todos esses sacrifícios. E hoje vamos entrar um pouquinho no santuário lá no céu. E a gente podia dizer assim, mas existem provas bíblicas de que existe esse santuário lá no céu? Existem. Tem muitas passagens, tanto Velho como Novo Testamento. Escolhemos 4 só para você entender como a Bíblia é clara a respeito da existência desse santuário ou dessa igreja lá no céu. Karina, vamos lá. Você vai ler o livro de Salmos, ok? Capítulo 11, o versículo 4, que é o primeiro texto aí que a gente vai pegar do Velho Testamento. Olha só. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Ok, tá? Então, Jesus está hoje lá no seu santo templo. Então, Jesus não está mais nessa terra fisicamente, ele está lá no céu. Hebreus, vamos lá, que Hebreus fala muita coisa com relação a isso. Karina, Hebreus capítulo 9, o versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer, agora por nós diante de Deus. Ok? Mais uma prova bíblica aqui no Novo Testamento, livro de Hebreus, falando dessa igreja lá no céu. Vamos ao livro de Apocalipse, o capítulo 8, o versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então aqui a referência está agora no lugar santo, na frente do altar de incenso, onde está se colocando incenso. Como o santuário não existe mais hoje, esses anjos estão lá no santuário celestial. E Apocalipse capítulo 11, mais um texto aqui, o versículo 19, diz assim, ó: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Daí sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande saraivada. Você veja que aqui agora, como fica fácil entender a Bíblia, nós estamos não no lugar santo, onde estava o altar de incenso, mas nós estamos lá no lugar santíssimo, onde está a arca. Tá? E a Bíblia é bem clara, então abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista então ali a arca. Alguns versos só para você entender que existe esse santuário lá no céu. Agora vem uma pergunta muito interessante, Karina, que os nossos ouvintes vão dizer e perguntar, tá? Nós queremos saber quem é o nosso sacerdote
lá no santuário celestial. Se você pesquisar Hebreus capítulo 4, o verso 14 e 15, se você ler isso, geralmente a pessoa diz, é Jesus. E eu digo, não, mas diz aqui ó, que é Jesus. E eu deixo isso aqui em aberto para mostrar que Jesus não é o nosso sacerdote. A Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote. Que bênção! Porque se Jesus fosse o nosso sacerdote, ele só poderia realizar as tarefas no lugar santo. Como ele é o sumo sacerdote, ele tem o privilégio de, já vamos ver o que fazer, mas ele pode nos atender dentro do lugar santo e tem a possibilidade também de entrar lá dentro do lugar santíssimo. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote. E no santuário celestial há necessidade de sacrifícios ou cordeiro para morrer pelos nossos pecados? Boa pergunta, ok? Já que ele funciona à semelhança aqui da terra, a Bíblia diz que o santuário celestial precisa ser purificado com sacrifícios maiores do que bodes e ovelhas. Então, lá no santuário não há mais necessidade de purificação, porque Jesus veio fora do santuário, que era o pátio, né, dar a sua vida por nós como cordeiro, e depois ressuscitou e tem a dupla função agora de não só ser o cordeiro, mas também de ser o nosso sumo sacerdote. E isso é maravilhoso, tá? Então ele entrou lá no santuário celestial agora para fazer algumas coisas muito importantes, tá? Hebreus capítulo 8, verso 34, diz que ele está lá para interceder, pedir ou intervir a favor do ser humano. Assim, a semelhança do santuário terrestre, a pessoa pecava, confessava os seus pecados, nós também podemos ir diretamente a Jesus, porque ele está lá pronto para perdoar os nossos pecados. Agora, para que ele possa fazer isso, nós precisamos fazer também a nossa parte. E aí poderíamos dizer, o que eu preciso fazer para que os meus pecados sejam perdoados, ok? Deus não perdoa assim por acaso, porque se Jesus pegasse automaticamente e nos perdoasse, Satanás diria, opa, você está levando a pessoa para o céu sem querer, porque ela nem está preocupada com os erros e você está perdoando assim. Então, olha só, o livro de 1 São João, e eu quero ler esse texto na palavra de Deus, 1 São João, está lá pertinho do livro do Apocalipse, tá? 1 São João, capítulo 1, o versículo 9. Diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso confessar, tá? Você pode dizer assim, mas Jesus sabe de tudo. Sabe, mas ele espera que eu expresse para mostrar a minha tristeza por esse pecado. E aí, nesse mesmo verso, diz que Jesus faz duas coisas maravilhosas com o meu pecado. Primeiro, ele me perdoa e depois ele me purifica. O que é purificar? Nós estávamos fazendo certa vez uma viagem no interior de São Paulo e alguém disse assim, aqui fica a coleta da água da cidade. Quer dar uma olhadinha? Quero. E aí eram uns 200 metros para dentro assim, do asfalto, a gente entrou e aí estava lá as mangueiras captando água. E aí eu disse, mas eles captam água daí? Parecia assim, não tão nojento quanto o Rio Iguaçu, mas parecia uma água assim impossível. E aí ele disse, não, eles captam essa água, depois eles tratam ela e aí sai limpinha. E como era um dia muito quente, havia uma torneira do lado. Eu disse, vou aproveitar e tomar uma água, né? A gente abriu aquela água limpinha saindo de lá e a gente pode dizer assim, mas essa água aqui é aquela de lá? É, mas ela foi totalmente purificada. Então o que Jesus faz comigo? Ele me perdoa e depois ele me transforma lá dentro para que eu possa ser diferente. O livro de Zacarias diz que Jesus tira os nossos trapos de imundícia e nos veste com a sua própria justiça. E eu quero terminar a aula de hoje contando uma história para vocês entenderem essa questão. Pedrinho era um menino muito arteiro e ele um dia ganhou de presente o estilingue. Eu morei numa cidade que quando eu cheguei lá me disseram assim, Roberto,
Os meus filhos eram pequenos e disse, olha, aqui, só para te orientar, 2 coisas não pode fazer na cidade, é lei municipal. Não pode andar de estilingue e também não é permitido carrinho de rolamento. Disse, não sabia disso. Por que carrinho de rolamento? Porque estraga as calçadas, né? E estilingue porque é algo mais perigoso se você não souber usar. Pedrinho aprendeu a usar o estilingue, dava pelotada para tudo que é lado. Um dia, ele era meio maldoso e disse assim, vou dar uma pelotada no cachorro só para ver o cachorro assim sair. O cachorro se assusta e tem muita dor, ele sai numa disparada. E ele esticou tudo que tinha direito ali, colocou uma bolinha de gude dentro e esticou tudo que tinha direito. Como o cachorro não sabia disso, o cachorro saiu e o pato na família foi bem naquele momento. Se o cachorro saiu, o pato... E não deu para segurar. Deu na cabeça do pato. O pato morreu na hora. Aí Pedrinho pensou assim, tô ferrado, agora eu vou apanhar da família porque eu matei o pato de estimação da família. O que eu faço? Me deu uma ideia. Aí ele pensou assim, boa. Puxou ele atrás assim da casa, pegou uma pá, abriu uma valeta, enterrou o pato e disse, bom, agora pelo menos eu vou dizer que eu não sei aonde é que o pato tá e me livro da surra. Quando ele terminou de enterrar, a maninha chamou ele. Ô, Pedrinho, vem aqui brincar de casinha. Eu não vou. Não, você não quer brincar de casinha? Tudo bem, mas eu vou contar para a mãe que você matou o pato. Não tinha outra alternativa. Ela tinha visto isso, ele tinha que brincar de casinha. Daqui a pouco a Mariazinha, eu quero que você me puxe no carrinho. Eu não vou. Não, tudo bem, se você não quiser puxar, beleza, mas eu vou contar para a mãe que você matou o pato. Lá foi ele puxar. Um dia... 2 dias, no 3º dia ele já tinha puxado a maninha umas 40 vezes, ele não aguentava mais. Aí ele pensou assim, sabe de uma coisa? Eu vou contar para minha mãe que eu matei o pato, eu vou levar uma surra, mas me livro da irmã, porque eu estou 3 dias sofrendo na unha dela, porque tudo que ela quer eu sou obrigado a fazer, porque se eu não fizer, ela vai contar para a mãe que eu matei o pato. E aí então ele resolveu entrar na cozinha. Já começou a chorar ali, né? Porque ele sabia que a bronca vinha, né? E aí começou a chorar, e mãe, eu preciso contar uma coisa, tá? E foi se enrolando. Daí a mãe disse, você veio me contar que você matou o pato? Daí ele disse, não acredito. Tô 3 dias sofrendo e a irmã já tinha contado. Não, a irmã não contou nada. Mãe, mas como é que você sabia que eu matei o pato? Eu estava na janela exatamente vendo tudo no dia que se matou. Aí ele pensou assim, 3 dias fiquei sofrendo, sendo que eu já podia ter confessado, me livrado de todos esses problemas. Eu quero dizer para vocês, finalizando a aula de hoje, que Jesus está no céu, na janela, vendo todas as coisas que nós fazemos. Não existe nada oculto. O que eu preciso fazer cada dia? É ir a Jesus, confessar os nossos pecados. Ele está pronto, ele é bondoso, pronto para me perdoar. Eu vou sentir uma tremenda paz e vou estar em paz comigo mesmo e com Deus. Meu apelo para você hoje é que você coloque a sua vida hoje em dia perante o Pai Celestial. Vá a Jesus, Ele é o nosso advogado, nosso intercessor. Confesse a Ele suas culpas, demonstre o verdadeiro arrependimento e você pode ter certeza que Ele está pronto para perdoar os seus pecados. Que Deus ricamente abençoe você. Muito obrigada, professor Roberto, pela aula de hoje. Então, a gente te convida para que você possa continuar estudando a Bíblia e para que você se entregue a cada dia, que Jesus está sempre pronto a te receber. Fique com Deus e uma boa semana. Um grande abraço a vocês. Até a próxima aula.